Para você ligado no Projeto Motor. Começa agora mais uma edição do Projeto Motor Entrevista. Eu sou Bruno Ferreira e recebo nesta edição, ao lado dos meus parceiros Leonardo Félix e Lucas Santoki, o Cláudio Karsug, uma verdadeira lenda do jornalismo esportivo brasileiro que conhece como poucos o automobilismo, a Fórmula 1 e o futebol, né? Então, Karsug, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer te ter nessa edição do Projeto Motor Entrevista. E vamos falar sobre a sua trajetória, né? Ainda bem que tem muita história para contar, Karsug. Bem-vindo. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Uma trajetória igual a de tantos outros meus colegas. A opção por um trabalho que me torna prazeroso as horas aqui, ele é funcional dentro de minha vida e que vem dividindo minha possibilidade de acesso às notícias entre o futebol, que eu faço porque, morando no Brasil, é imprescindível você seguir o futebol, mas não é o meu esporte preferido, e o automobilismo, que é aquilo que realmente me apaixona, me atrai, por tudo o seu conteúdo tecnológico, que faz com que, eventualmente, em muitos casos isso ocorre, a novidade de hoje, dentro da Fórmula 1, por exemplo, seja aquilo que amanhã ou depois de amanhã você vai encontrar no teu carro de todo dia. Mas, Karsug, vamos começar então pelo começo, né? Enfim, como que o automobilismo entrou na sua vida, né? Eu queria que você contasse a sua história desde a época que você morava na Itália ainda, enfim, como é que o automobilismo passou a fazer parte da sua vida? Bom, o automobilismo começou a se fazer presente na minha vida praticamente desde quando eu nasci. Eu me lembro, ainda garotinho, 3, 4 anos, que eu ia levado pela mão de meu pai para ver a passagem de uma tradicional corrida a 1000 milhas. Depois nós íamos para Monza, quando havia o Grande Prêmio da Itália. E isso começou a me apaixonar, até que eu, a partir, digamos, de 1950, que foi o momento em que o jornalismo entrou de uma forma decidida na minha vida com a cobertura da Copa do Mundo aqui no Brasil, passei a seguir profissionalmente também a Fórmula 1. Então, as duas coisas se somaram, correram paralelas, mas, repito, sempre gostando muito mais de automobilismo do que de futebol. Karsug, e como é que é, por exemplo, você falou agora que desde criança já gostava muito, quando começou a trabalhar profissionalmente mesmo, ter aquele contato direto com carros, pilotos, para você, como é que foi esse início? Eu descobri um mundo novo aqui no Brasil. Meu primeiro amigo brasileiro foi o velho Wilson Fittipaldi. Comecei a colaborar com ele ainda na Rádio Excelsior. Depois dessa colaboração se tornou um trabalho na Rádio Pan-Americana. E essa união de ideias, união de vontades e união de interesse me levou a conhecer uma série de pessoas. Algumas hoje já não estão mais entre nós, como, por exemplo, o piloto Christian Heinz, vários preparadores, vários engenheiros, e uma série de pilotos, desde os mais importantes aos menos importantes, e que marcaram, com alguns deles até mesmo, uma relação de amizade, como eu tenho, por exemplo, com Massa, com toda a família dele, e outros uma relação mais profissional, seguindo aquilo que eles fazem nas pistas no mundo todo. Karsug, você teve o privilégio de cobrir aí todas as temporadas da Fórmula 1, né? Nesses 65 anos, qual o carro mais legal da Fórmula 1, o carro que você mais gosta, mais tem apreço entre todos esses que surgiram em tantos anos, né? Olha, aí realmente é uma pergunta difícil, porque envolve também, isso não é uma novidade, a minha torcida pela Ferrari. Você sabe que na Itália a Ferrari é quase uma religião, você torce para a equipe,
independentemente do piloto que naquele momento estiver dirigindo. Um piloto que eventualmente antes era antipático e depois passa a ser simpático só porque veste o macacão vermelho. O caso mais claro era do Alain Prost. Na Itália muita gente não gostava dele, mas depois que passou a correr pela Ferrari, a coisa mudou. Um pouco aconteceu isso com Alonso, tinha muita gente que não gostava do Alonso, depois passou a gostar quando ele correu pela Ferrari. E dos carros, então, eu tenho uma queda pelos carros projetados pelo Forghieri na Ferrari, sobretudo a série T do motor transversal, que dava uma novidade tecnológica muito importante. Eu me lembro que uma vez eu discutia por muito tempo, horas seguidas, com Clay Regazzoni, lá na África do Sul, que naquele tempo havia um voo da Varig mas não havia voo de volta no domingo, a corrida era no sábado, só se voltava na segunda. Então, numa dessas coisas, eu estava lá no Kyalami Ranch, sentado à beira da piscina, mais ou menos cedo, Regazzoni apareceu por lá, ficamos batendo um longo papo, não porque eu conhecia a oficina dele em Mendrisio, na Suíça, toda vez que passava por lá, eu mostrava para minha mulher, para minha filha, diz, olha, aqui é a oficina do pai do Clay, que aliás, Clay só aqui, porque na Itália e na Suíça, todo mundo chamava e continua se referindo a ele como Clay, diminutivo de Gian Claudio. Depois, claramente, os que têm uma tendência à língua inglesa chamaram de Clay, mas no duro, o que ele gostava de ser chamado de Clay Regazzoni. E discutia com ele exatamente essa nova possibilidade, porque a Autosprint, que é uma das revistas mais importantes da Fórmula 1, tinha levantado a hipótese que o grande segredo do carro foi não ter diferencial. E aí o Clay dizia, não, olha, isso é absolutamente impossível, eu conheço, já andei no carro, sei, os teus amigos da Autosprint quiseram achar alguma novidade, mas isso realmente não existe. Então, mas eu gosto muito do conceito que a série T, que foi uma série vencedora, algumas feias, a T5, por exemplo, era horrível, mas como dizia Ferrari, o carro que ganha é sempre bonito. Mas talvez o carro que mais me chama a atenção, e que me chamou a atenção, não é nem um carro de Fórmula 1, era ainda, e aí já vai nas minhas lembranças de garoto, Auto União 16 cilindros, de motor central. Era um carro que apenas um piloto, entre tantos que tinham naquele tempo de grande valor, conseguia levar no limite, que era Tazio Nuvolari. Então me apaixonava a ideia, e tem que se lembrar que eram carros que já tinham mais de 400 cavalos e usavam uns pneuzinhos que hoje nem mesmo uma Honda CG usa. Eu tenho uma foto de 1937 que a Quattro Rotte publicou em cores, um dos primeiros slides que apareceram, em que você via numa curva o pneu fleter tanto que parecia que fosse sair do aro. Então aquilo realmente me chamava a atenção para entender como se conseguia transferir toda aquela potência ao solo e como aquele carro apresentava o equilíbrio geral, exatamente pelo motor central, que outros não conseguiam. Karsug, você falou agora há pouco pra gente que o automobilismo entrou muito cedo na sua vida, né? Desde com o seu pai, você era ainda muito criança, mas e profissionalmente falando, assim, você já trabalhando como jornalista, qual que é a primeira experiência que você teve dentro das corridas? Qual que é a memória que mais fica na sua cabeça desse começo, dessa sua trajetória? Olha, talvez a lembrança mais viva, e é uma lembrança triste, claramente, foi do acidente do Senna. Eu estava aqui no Brasil, cobrindo para a Rádio Pan-Americana, mas daqui, e consegui, muito na base da sorte, que a sorte tem que acompanhar todo o furo de jornalista, caso contrário, dificilmente você tem um furo. Eu estava conversando com meus colegas do La Stampa de Torino, e um deles estava falando com a médica que estava atendendo o Senna.
E a médica falou para ele ouvir também. Ele falou, olha, eu vou te pôr para ouvir também, assim você sente o coisa. Entre outras coisas, que o encefalograma do Senna era plano. Aí não precisa ser médico para você chegar à conclusão que, embora eventualmente ainda o coração estivesse batendo por qualquer outra razão, a pessoa tinha morrido. Eu me lembro que chamei a rádio, abri o microfone, estava aqui em casa e falei, olha, Senna morreu. E esse foi o ponto que mais me chamou a atenção, juntamente com outro, também um fato de morte. Era um sábado à tarde, estava sendo disputada as 24 horas de Le Mans, e o Christian Heinz, o Bino, estava lá correndo. Eu, naquele tempo, trabalhava na Rádio Bandeirantes, cheguei lá para o trabalho da tarde, e na hora que eu estava me acomodando, chega um cara correndo e fala, olha, tem aqui uma notícia de agência que o Bino morreu, fala alguma coisa. E aí, de repente, você se vê obrigado a falar de alguém que é teu amigo e que você, naquele momento, recebe a notícia que morreu. Foram 2 momentos realmente em que tive que sobrepor o sentido profissional ao sentido de amizade. Essas são as 2 vezes que mais te marcou, assim, em termos de ter que lidar com emoção, de ter que até usar a linguagem certa, né? Principalmente no caso da morte do Senna, que era um ídolo nacional, né? Você tem que usar, como é que... Esse foi o primeiro grande choque, assim, profissionalmente falando, que você teve? Sim, os 2. O do Bino foi antes. O Bino, inclusive, pessoalmente era meu amigo. O Senna não era. Mas o fato de você ter que transmitir alguma coisa, fazer uma imagem, no caso do Christian, e a notícia, no caso do Senna, que eu não teria querido dar nenhuma das 2 em momento algum. O Karsug, aproveitando, o senhor falou sobre o Christian Heinz, né, que é um piloto que era muito visto como muito promissor na época dele, e hoje em dia, assim, ele é muito esquecido, né, poucas pessoas conhecem a história dele, e, enfim, você foi próximo a ele, né, era um cara que, quando foi para a Europa, quando foi correr de resistência lá, muita gente dava como certo que ele, em algum momento, ia vencer Le Mans, ia obter sucesso. O que você pode falar para a gente da relação sua com ele como pessoa e também ele como piloto? Qual que era o real potencial dele? Olha, eu conheci aqui, ainda naquele tempo ainda não tínhamos a equipe das berlinetas do Greco, ele estava começando sua carreira, e quando ele foi a primeira vez para a Europa, eu vi, e depois tive a oportunidade de ver uma vez lá, a grande habilidade dele nas provas de subida de montanha. Tem uma, especialmente Trento Bondone, que, se a memória não me falha, ele conseguiu o recorde daquela corrida. E a corrida de montanha é uma corrida que exige sempre que você esteja absolutamente atento, praticamente correndo no limite, porque se você quiser ter uma margem de segurança, você nunca vai ter um bom resultado, nunca vai ter uma boa marca. É um pouco como em Monaco, se você não passar 2 dedos do guarda-reio, você não vai fazer o tempo. E aquilo depois conversando com outros jornalistas especializados, mais velhos do que eu, claramente, que já tinham conhecido uma porção de pilotos, e todos me diziam, olha, esse garoto realmente tem um futuro. E eu acredito piamente que se ele tivesse continuado vivo, teria sido um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro. É engraçado que teve uma época no Brasil que o automobilismo borbulhou, né? A gente perdeu isso um pouco, né? Hoje em dia não é mais um esporte que vai se chama tanta atenção, e também não formam mais tantos pilotos como antes, por diversas razões, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquele tempo, aquele momento que vários, mesmo pré-Fittipaldi, que várias pessoas, pilotos já começaram a se aventurar em algumas situações, e onde é que você acha que a coisa desandou para a gente chegar ao ponto que a gente está hoje?
Olha, duas coisas. Primeiro, aquela foi uma época de ouro do automobilismo brasileiro. Isso é indiscutível, que a cada pouco vinha mais um grande piloto. O Emerson, que tinha um carinho muito grande, no começo ele me chamava de senhor, porque eu trabalhava com o pai dele, eu sou mais velho do que ele. Depois de 1 ano e meio de tanto insistir, ele aceitou de me chamar de Cláudio. E junto com ele veio o Paty, veio o Piquet, veio Senna. Enfim, era uma plebe de pilotos de altíssimo nível. E aquilo realmente era um momento que muita gente, e nesse ponto eu incluo a Rede Globo, de uma forma absolutamente desavisada, acharam que seria para sempre. O fato excepcional, a exceção, era termos tantos pilotos de primeiríssimo nível. Porque você vê que a Alemanha, quanto tempo demorou, depois dos pilotos dos anos 30, depois do Caracciola, por exemplo, para ter novamente dois grandes pilotos, Schumacher e agora Vettel. Demorou décadas e décadas. Veja em Grã-Bretanha, que hoje, eventualmente, tem o Hamilton, tem o Stewart, mas, na minha opinião, ainda não tem ninguém no nível do Jim Clark. E, no entanto, é o país onde mais se corre, onde é mais fácil você ter uma carreira, onde todo sábado, em 2, 3, 4 autódromos, tem corridas, então isso é mais fácil. Veja, a Argentina, teve Fangio, ao mesmo tempo do Fangio, Froilán González, um degrau abaixo, e depois teve um Reutemann, enfim, no mesmo nível, e agora não tem ninguém. Então era absolutamente fora do normal, era um ponto fora da curva, você ter seguidamente tantos campeões. E para mim, aí, e essa é uma ideia minha, pessoal, que não tem nenhum ponto negativo com a Rede Globo, muito pelo contrário, cada qual tem uma filosofia de trabalho, mas a Globo apostou no brasileiro que ganhava, ao invés de apostar no esporte. Então você vê que se eles tivessem apostado no esporte, hoje eu acredito que teríamos muito mais gente gostando da Fórmula 1. Porque quem se acostumou à musiquinha do domingo de manhã, ao Galvão fazendo Brasil, Rio, agora não vê mais. Provavelmente se amanhã teremos um super campeão de ciclismo, quem sabe o pessoal gosta de ciclismo. Como quando apareceu o Guga no tênis, e aí apareceram uma série de experts em tênis, que tinham aprendido 4 ou 5 palavras, drop, shop, spin, rede e outra coisa, e achavam que entendiam de tênis. E essa é uma das coisas, inclusive, que me faz preferir o automobilismo ao futebol. Que futebol, se você analisar friamente, qual é a tecnologia? Depois de muito custo, um chipzinho na bola para ver se a bola entrou ou não. Pelo resto, eu brinco dizendo que são 20, porque os goleiros ficam parados, caras de cueca correndo atrás de uma bola. Podia dar uma bola para cada um, resolvia muito mais simples. Agora, na Fórmula 1, não. Na Fórmula 1 você tem uma elevada tecnologia, e o que eu percebo, e que me agrada muito, é que os que gostam, os torcedores, aqueles que gostam realmente do esporte, entendem. Tanto que no futebol você pode falar o que quiser e fica por isso mesmo. Se você, falando de Fórmula 1, diz alguma coisa fora do contexto, logo tem alguém que chega e diz, bom, mas que esse idiota, não é assim, o carro sai de frente é por isso ou por aquilo, enfim, que logo dá uma explicação. E aí, o grande desafio é você encontrar um meio termo entre a explicação, que você daria claramente em 4 palavras, mas só alguns engenheiros iriam entender, e a explicação para um público mais amplo, você conseguir fazer uma amostra daquilo que realmente está acontecendo, ou tentar explicar o que está ocorrendo.
Karsug, você acabou de comentar essa questão do público brasileiro que se acostumou a torcer para os seus pilotos, né? Eles não conseguem admirar o esporte, enfim, tem uma visão muito passional com base em cima dos seus pilotos. Eu queria que você comparasse o público brasileiro com o público italiano, né? Que também tem toda essa questão da Ferrari, o pessoal, a mídia italiana também é muito em cima da própria Ferrari quando as coisas não estão muito bem por lá. Eu queria que você fizesse uma comparação do público brasileiro com o público italiano, até que ponto a paixão afeta, assim, até que ponto isso acontece na Itália também, enfim. Eu queria saber a sua análise nesse sentido. São públicos completamente diferentes, no sentido que o público que se interessa de Fórmula 1 na Itália é muito mais numeroso do que o público que nós temos aqui. Tirada essa parte do público eventual que queria espetáculo, que queria ver o brasileiro vencer, na Itália você tem um público que segue, que gosta da Fórmula 1, a maioria absoluta torce pela Ferrari, embora tenha também gente que torce contra, tem gente que torce para a McLaren, gente que torce para a Mercedes, mas no caso há uma torcida que se sobrepõe ao piloto. O piloto, eu já vi em Imola, um piloto italiano correndo para uma equipe estrangeira, sendo vaiado porque impedia a passagem de um piloto estrangeiro, mas que pilotava uma Ferrari. Quer dizer, uma coisa que em Interlagos seria absolutamente impossível de acontecer. Essa é a grande diferença. E é o fato que permite que, em um país como a Itália, em que não temos mais grandes campeões, é suficiente lembrar que o último campeão foi Ascari, em 52, 53, bicampeão. Depois tivemos alguns que apareceram, o último foi Alboreto, que o Quintila achava que ia ser campeão mundial, e errou no caso, porque ficou, na minha opinião, um degrau abaixo, e que nem por isso deixa de encher Monza, deixa de invadir a pista quando acaba o Grande Prêmio para festejar quem está no pódio. Karsug, voltando a falar um pouquinho, né, sobre brasileiros, você tinha comentado sobre pilotos, mas o Brasil também tem uma história de duas equipes, né, nacionais que se aventuraram aí na Fórmula 1 e nenhuma delas deu certo. Uma história já bastante conhecida, que é da Copersucar, né, dos irmãos Fittipaldi, e uma outra, uma história mais obscura, que é da escuderia Bandeirantes, do Chico Landi, lá nos anos 50, né, que eles corriam com o chassi da Maserati e tudo mais. E, enfim, o senhor teve a oportunidade de ver de perto essas duas equipes nascendo, essas duas equipes morrendo. Para você, o que deu errado nessas tentativas? Por que o Brasil nunca conseguiu, apesar de emplacar campeões mundiais com pilotos, nunca conseguiu emplacar equipes vencedoras na Fórmula 1? Bom, voltando ao começo, ao Landi, é claro que ele não tinha um suporte econômico suficiente para ter uma equipe. Você vê que ele, no momento melhor, corria com aquela Alfa que tinha sido comprada pela Ademar de Barros. Então, aí realmente não tinha como. No caso da Copersucar, eu discuti muitas vezes com Wilson Fittipaldi e brincando dizia, olha, vocês partiram com o pé errado. Era muito melhor comprar uma equipe pequena, inglesa, sediada lá. Pinta de verde e amarelo, de equipe Brasil, mas sediada lá, porque não é fácil você criar um polo tecnológico a 10 mil quilômetros de distância de onde as coisas ocorrem. Se você está na Inglaterra e você tem um problema com os pistões, você telefona para o cara que fornece 2, 3 dias, uma semana no máximo, você tem a peça lá. E se for uma peça mais simples, em meia hora, chega o garoto de bicicleta com a peça que você precisa, que pegou de onde estava guardado e de onde estava armazenado. Fazer isso aqui, embora, claro, aproveitando, eu sei, todo aquele momento psicológico da ditadura militar, apresentação em Brasília, o de Villa, que é um engenheiro bem competente, que fez o carro, mas tinha esse problema, como eu sempre digo,
estar a 10 mil quilômetros do epicentro dos acontecimentos. Se você está na Inglaterra, você tem tudo à mão, é muito mais fácil. Se precisa de uma peça, você telefona, depois de meia hora chega o garoto de bicicleta trazendo a peça. Se for uma peça mais complicada, demora 2, 3 dias, mas enfim, você tem facilidade para desenvolver o carro, para melhorar, para fazer testes. Você tem a presença de vários autódromos, pode escolher aquele que estiver mais perto de onde tem o núcleo de tua fábrica, então teria sido tudo mais simples. Essa, na minha opinião, foi um dos empecilhos maiores que, claro, ao qual se somou o fato de que, em determinado momento, a Copersucar não teve mais a possibilidade financeira, por uma série de razões que fogem ao nosso contexto, de bancar a equipe que inclusive passou a se chamar equipe Fittipaldi, e que depois acabou, como era lógico que acabasse nessas condições. Bom, eu gostaria de voltar um pouco quando nós estamos falando sobre as suas experiências, né? Quando foi lá cobrir o começo do Mundial, como é que o senhor via aquilo? Porque mesmo na época, mesmo na Europa, acho que tinha muita gente que talvez não acreditasse tanto, né, que aquilo ia dar muito certo, que juntar num campeonato, que talvez fosse virar o que se tornou, né? Como é que foi a experiência do senhor ver aquele começo da Fórmula 1? Foi uma experiência gratificante. O mesmo que tinha acontecido e que aconteceu aqui no Brasil na Copa do Mundo. Eu era um garoto, tinha 18 anos, e fui recebido por todos aqueles que eram meus colegas, que eram muito mais velhos, gente que muitas vezes eu só conhecia por ter visto a assinatura no jornal ou na revista, Canestrini e tantos outros, e todos me receberam sem fazer pesar essa diferença de idade. Tanto que eu tirei disso um grande ensinamento. Hoje, para mim, todos são meus colegas, merecem, o cara pode ter acabado de sair da faculdade, merece o mesmo respeito, o mesmo tempo, a mesma dedicação que eu possa ter com gente que eu conheço há 30, 40, 50 anos. E eu me lembro que naquele tempo havia um pouco essa desconfiança, que no duro, os alemães estavam fora por causa da guerra, eles não podiam, eram proibidos de participar de competições esportivas, tanto que não tinham participado dos Jogos Olímpicos de 48 em Londres. Havia uma equipe que dominava, que era a equipe Alfa, que tinha 4 pilotos, então muitas vezes, naquele tempo o grid era 4-3, 4-3, muitas vezes eram os 4 Alfa na frente. Os outros tinham a Ferrari, que começava a tentar pelo caminho errado, porque eles quiseram imitar a Alfa, fazer o motor 1500 turbo, que não deu certo, e depois tinham outros para mais ou menos encher o grid. As velhas Talbot, depois apareceram os Gordini, então ficou uma situação em que muita gente acreditava que aquilo não ia dar certo. E o momento, para mim, mais difícil não foram os 2 primeiros anos. Porque os 2 primeiros anos, primeiro tudo bem, a Alfa ganhou, mas no segundo, a Ferrari, o 4.500 aspirado, era realmente um adversário de porte, tanto que a decisão acabou acontecendo só integradas no Grande Prêmio da Espanha, em que se diz ainda hoje, pelo menos os mais velhos da Ferrari dizem que foi um erro estratégico de querer correr com as rodas de 13 polegadas, em vez da de 17, que era outra opção que tinha, que teriam desgastado muito menos. Naquela corrida, o carro do Ascari soltava pedaços de borracha, parecia alguém que estivesse descascando uma banana. Então, naquele momento, em comecinho de 52, é que se sentiu que talvez a coisa pudesse desandar, que só havia Ferrari. Aí foi feito um regulamento para aproveitar os carros de Fórmula 2, e juntou tudo, e aquilo depois pegou, porque depois de 54 apareceu a Mercedes com aquela ideia
de chegar, ganhar e ir embora, que deixava furo da vida ao Ferrari, que diz, pô, eles ganham, mas não dão a chance da revanche. Em vez, o Neubauer dizia, não, para nós é assim, nós fazemos o carro, ganhamos e depois vamos embora. Mille já tinha feito a mesma coisa com o Sidney Moss e os outros pilotos da equipe em 53. Mas, enfim, aí já começou a pegar, depois tivemos construtores independentes, que naquele tempo era muito mais barato, conseguiam participar, tivemos a descoberta do motor traseiro, que Ferrari, de uma certa forma, era obrigado a gozar, porque ele tinha acabado de comprar por 3 milhões de lira, que era uma quantia exorbitante, todo um material da Alfa, material de produção de diferenciais, e claramente com a opção de colocar o motor na frente. Ele dizia que não, os cavalos puxam a carroça, não empurram. Depois teve que se converter à ideia de que o motor traseiro mais leve era realmente mais funcional. Mas aí o negócio pegou, apareceu o Chapman, o Cooper, Brabham, enfim, o Tyrrell, e aí começou. E o pulo do gato, do ponto de vista financeiro, foi com o Bernie Eccleston. Eu conheci o Bernie Eccleston quando era um modesto secretário do Joachim Rindt. Em italiano tem um termo porta-borse, aquele que carrega a bolsa, no caso poderia carregar o capacete para o piloto, tem um aspone qualquer. E ele teve a grande ideia, porque o que acontecia até então? Você ia fazer o Grande Prêmio de Monaco. Então, o Automóvel Clube Principado dizia, tudo bem, eu pago X para a Ferrari, pago Y para a Maserati e pago não sei o que, alguma outra coisa para a Gordini, porque a francesa interessa. Os outros, olha, se vocês quiserem vir, muito bem, senão nós fazemos o Grande Prêmio da nova forma. Se vocês conseguirem alguma colocação, vocês têm um prêmio, senão não damos nada. E o Bernie Eccleston teve a ideia de virar o jogo. Falei, não, vamos unir todo mundo, eu vendo todo mundo. Então eu chegava lá e dizia, olha, fazer a corrida, tudo bem, eu tenho esse pacote, mas custa tanto. E cada ano ia aumentando, e continua aumentando até agora. E isso deu um impulso financeiro que hoje transformou aquilo que era um esporte num grande negócio. E de todas essas eras diferentes, Karsug, que a Fórmula 1 viveu, né? Esse começo dos anos 50, uma era dos anos 60 ali de um regulamento mais restritivo, né, mais congelado, o início ali da questão aerodinâmica dos anos 70, era turbo nos anos 80, enfim, essa era agora atual, anos 2000. Para o senhor, qual foi a melhor época da Fórmula 1, entre essas todas? Olha, eu sou um severo crítico de toda regulamentação restritiva, porque eu entendo que a Fórmula 1 é a cereja do bolo, é o foco tecnológico mais avançado que você possa ter. E no momento que você restringe, e restringe de uma forma drástica, porque você tem hoje N materiais usados na indústria aeroespacial que você não pode usar na Fórmula 1. Em determinados momentos, aquele carro, o safety car, tem mais eletrônica embarcada do que o próprio Fórmula 1. Isso eu acho absolutamente negativo. Acho negativo também a tendência que ocorreu ao longo dos anos de você ir aumentando o tamanho dos pneus. Por quê? No momento em que você ganha de uma forma, digamos, não conceitual, mas de uma fórmula prática, maior aderência, maior é o pneu, maior a tua aderência, você acaba nivelando por baixo a qualidade dos pilotos. Se você pusesse uns pneus de 7 polegadas, você veria na primeira curva quem é realmente um piloto excepcional, quem é mais ou menos, e quem está lá só porque pagou. Aproveitando então que o senhor falou de pilotos, com certeza nesse tempo que o senhor acompanhou, existiram pilotos que brilharam mais aos seus olhos. Aqueles que olham e falam, não, esse cara é espetacular.
Quem são os que, de cara, assim, logo que aparecem na sua mente, assim, dos grandes pilotos da minha vida? Eu tenho três: Fangio, Senna e Clark. Fangio, primeiro, e explico por quê. Ele ganhou 5 mundiais, mas não é o número de mundiais ganhos. 4 ele ganhou porque tinha um carro melhor. A Alfa era melhor, a Mercedes era melhor, a Ferrari, que naquele momento eu aproveitava todo o material da Lancia, era melhor, mas o último não. A última Maserati 250F era claramente inferior à Ferrari. Ele conseguiu ganhar, ele teve aquele grande prêmio da Alemanha no Nürburgring, que foi espetacular. Eu me lembro que entrevistei, anos depois, no Rio, o Fangio, e ele me disse, olha, aquela foi realmente a maior corrida de minha vida. Ele conseguiu derrotar todo o esquadrão da Ferrari, que não era só um piloto. Naquele momento eram 3 pilotos, com 3 carros que eram melhores que o dele. Então, Fangio primeiro. E, segundo plano, empatados, não consigo desempatá-los, Senna e Clark. Senna ganhou muito, mas ganhou sempre com o melhor carro. Clark foi um piloto excepcional. Eu me lembro dele no Grande Prêmio da Itália em 66. Eu estava lá em Monza. Havia uma novidade tecnológica. Primeiro, um motor com mais de 2 válvulas no cabeçote. Ferrari estreava um motor com 3 válvulas no cabeçote, 2 de admissão e 1 de escape. Se discutia muito o que é que isso podia trazer em benefício do rendimento, do enchimento dos cilindros. E ele, naquele momento, já estava em vigor o novo regulamento de carros com motor até 3.000 centímetros cúbicos. Ele tinha ainda uma Lotus do ano anterior com motor de 1.500. E ele só não fez chover aquele dia em Monza. Não ganhou porque claramente não podia ganhar. Mas foi uma exibição a ser lembrada para sempre. E a única coisa que me fica assim de dúvida é que ele sempre correu de Lotus. A dupla dele com o Colin Chapman era um binômio indissolúvel. Como ele teria se comportado noutra equipe? Então, eu ponho nesse sentido. Primeiro, Fangio. Segundo, Senna e Clark. Os demais abaixo. Não, por favor, não estou discordando na lista, né? Mas pergunto até para o ferrarista. E o Schumacher não briga, né, com esse trio? Não. O Schumacher é um excelente piloto, teve algumas excelentes apresentações na chuva, mas Fangio, Senna e Clark era outra coisa. Aliás, se você me permite, eu queria falar mais outra coisa em relação a essa minha aversão para as regras de hoje. E uma que realmente não me desce é você não poder testar na tua pista de testes quando você quiser. É uma coisa tão absurda. É como eu faço o exemplo do futebol. É como você ter um excelente centro de treinamento, agora chega a federação e te diz, olha, você só pode usar 10 dias antes do começo do campeonato. Você não pode usar mais. Não teria cabimento. E aí é a mesma coisa. Não adianta que você querer, para mim é uma falácia, cortar custos. Você não corta custos coisa nenhuma. Você tem hoje um gasto com simuladores que são cada vez mais aperfeiçoados. A cada 6 meses você tem que trocar porque fica velho no progresso que tem de eletrônica. Então, você não consegue economizar. E, de qualquer forma, tem aquele ditado português, que não tem competência não se estabelece. Se você não tem dinheiro, vai fazer um torneio de várzea, não queira correr em Fórmula 1. Professor, até com base nisso que você falou, né, do principal problema de hoje, é um problema que isso existe na Fórmula 1, né, é tudo muito restritivo, né? Como é que você consegue projetar isso daqui para frente? Assim, com base no que a gente vê hoje, dá para projetar que isso possa melhorar e voltar neste aspecto, pelo menos como era antes? Enfim, como é que você projeta o automobilismo daqui, sei lá, 10 anos? Olha, eu não tenho uma visão favorável, não. Eu tinha muita esperança no Todd, que ele pudesse abrir um pouco o leque de possibilidades, de testes, de coisas, mas ele chegou na FIA e parece que
foi absolutamente coerente com tudo aquilo que vinha sendo feito, começar pelo Mosley, do qual eu reconheço e aprecio muito o trabalho que ele fez com relação à segurança, todo o resto para mim foi amplamente negativo, e, sobretudo, falta um pouco de transparência. Toda essa conversa, por exemplo, de que o Ross Brown já sabia de como seria o regulamento e a Mercedes ganhou um ano para desenvolver a unidade de potência, e por isso está à frente dos outros, pode ser mexerico, pode ser conversa de botequim, pode ter também uma base de verdade. Tinha um político italiano, Andreotti, que ele dizia, falando mal, você peca, que ele era cristão, muito, mas às vezes você acerta na verdade. Então tá, Karsug, a gente queria te agradecer pela sua participação no nosso programa, muito obrigado pelo tempo, né? Então, eu queria que você deixasse um recado para quem acompanhou essa entrevista até o fim, porque é a galera que gosta de automobilismo mesmo, que te acompanha, que te conhece, né? Você tem seu site, né? O seu site que está no UOL, já faz um tempinho, né? Então manda um recado para as pessoas, como é que as pessoas podem continuar te acompanhando e tal, enfim, o espaço está aberto, Karsug. Olha, antes de mais nada, eu agradeço o convite de vocês. Sabe que, por mim, eu ficaria horas e horas falando de Fórmula 1, porque realmente eu gosto. E no meu site, www.karsug.uol.com.br, você tem uma cobertura em todo o Grande Prêmio, antes e depois. Tem cobertura de outro assunto que eu gosto muito, que é a MotoGP, que, inclusive, ultimamente, te dá um espetáculo muito mais emocionante do que a Fórmula 1, e tem também a Rádio Nacional do Rio, onde eu trabalho, claramente, aí em São Paulo, só pode ser ouvida pela internet, por enquanto, www.ebc.com.br, você clica lá e você encontra a Rádio Nacional do Rio, em que eu falo de futebol. Mas toda vez que tem uma possibilidade, que tem um jeito, que tem uma chance, eu acabo falando sempre de Fórmula 1. E para quem quer saber um pouco mais de minha vida, tem o meu livro, que minha filha, depois de 3 anos de luta insana, convenceu a fazer, porque desde o começo eu não queria, eu achava que era um monte de história que não interessavam para ninguém. Pelo contrário, parece que interessa, porque uma porção de gente comprou, e que você, entrando no meu site, você pode comprar e você recebe com minha dedicatória, com minha assinatura. Muito obrigado, Karsug. De novo, eu te agradeço a você. Obrigado, Lucas Santoki, Leonardo Félix. Então, obrigado. Você que acompanhou essa entrevista, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida aqui no vídeo também, aproveita a onda, curta nosso canal no YouTube, siga a gente no Facebook e no Twitter e, é claro, acompanhe o projetomotor.com.br para mais análises, histórias e entrevistas como essa. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.